Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que acompanha o nosso programa Podcast Sustentável, né, falando sobre ODS na prática, trazendo informações importantes, falando sobre sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre educação, sobre, né, uma oportunidade oferecida pela UDESC Alto Vale. Estou aqui com Jean de Lis, também com o professor João Marcos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. A gente vai entrando na casa das pessoas sem pedir licença para trazer informações. Sejam bem-vindos. Mas a gente entra por boa causa, claro, né? Com certeza, sempre, né? Sempre trazendo coisa boa, informação para as pessoas poderem contribuir. E aqui com o professor, doutor, mestre da UDESC, e que é uma inovação, eu acredito, é um pioneirismo que a UDESC fez aqui na nossa região. Então acho que é um prazer para a região do Alto Vale receber um mestrado nesta área, na área dos recursos hídricos. Haja vista nós também sermos aqui um grande laboratório, né? Precisamos, né, ter ali a academia próxima, debatendo, pesquisando e apresentando alternativas para os gestores públicos, para a indústria, para o setor agrícola, enfim, para todos os setores. Então, professor, eu já inicio com essa pergunta para entendermos assim o cidadão que está lá acompanhando o podcast. Como que um mestrado, trazendo aqui para a nossa região, né, pode estar contribuindo a médio prazo, né? O mestrado é 2 anos. Então, imagina que nós estamos aí entregando para a sociedade, a UDESC está lá entregando aí mestres que vão estar pesquisando, apresentando seus estudos para quiçá mais alternativas para mitigar, para solucionar, para buscar alternativas para melhorar o desenvolvimento sustentável através de uma boa gestão dos recursos hídricos. Por favor, te agradeço isso aí também. Ótimo, eu primeiramente queria agradecer, Jean, Marcelo, pela oportunidade. Para mim é sempre uma satisfação, né, poder trazer um pouco mais da ciência assim, para a sociedade como um todo. E especialmente assim, falar do nosso mestrado profissional em recursos hídricos, né, da UDESC. Primeiro destacar que ele é um mestrado ofertado em rede nacional, né? Então ele é ofertado também em outras 25 universidades do país, 25 estados, né? E a UDESC aqui de Ibirama é o polo catarinense, né, do Profiágua. E segundo destacar que é um mestrado profissional. Então a diferença é que assim, o aluno no final do curso, ele tem que desenvolver um produto técnico e tecnológico aplicado. Então nada de botar estudo na gaveta, assim. Ele é profissional, ele tem o intuito realmente de contribuir para a sociedade nesse sentido, né? De formar um estudo prático. E hoje, assim, infelizmente, a gente abriu a primeira turma no ano passado, né? Tivemos uma procura excelente, assim. Comparando com outros programas de pós-graduação, a gente teve mais de 80 candidatos para 27 vagas. Incrível, hein? Nesse ano a gente teve um pouco mais de 60 candidatos para 25 vagas. Então isso revela um pouco assim da demanda, né, que existe por formação na área. E isso nos deixa realmente muito felizes, né, esse interesse. E ele é um mestrado que muitas vezes é confundido, se pensa que é da área de engenharia, mas não, na verdade ele é da área de ciências ambientais. Então, por exemplo, no nosso quadro de professores, nós temos desde engenheiros até sociólogos. Ou seja, abordando a problemática da água em diferentes perspectivas, né, e em diferentes áreas e temas. Esse é um ponto assim, importante. Então, a gente tem desde avaliar a efetividade de uma política pública, né, até avaliar o benefício que uma barragem de contenção pode gerar para determinado município. Hoje eu destacaria assim, a gente está envolvendo não só alunos de mestrado, também da graduação em engenharia civil em estudos que possibilitam fazer cartas de enchente, né? Cartas de inundação. Então, hoje a gente sabe que Rio do Sul, a própria Defesa Civil já tem uma ideia, né? E hoje tem disponível assim, no site, né, as cotas de inundação. Sim, temos os mapas de inundação. As mapas. Mas os municípios pequenos aqui do Alto Vale não. É verdade. Então, o intuito é realmente atender, né, essa demanda importante dos municípios menores. Aliás, é um dos poucos programas de pós-graduação no Brasil no município de 20 mil habitantes. Então, e o Ministério da Educação reconhece isso como muito importante, né, o que chama de interiorização da pós-graduação, né? E ainda mais, eu acho que tu falou muito bem, assim, a nossa região é um laboratório.
né? Isso chamou bastante atenção do Ministério da Educação, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Eles ficaram assim surpreendidos com o nosso contexto e a gente se propõe de alguma maneira contribuir. Temos estudos na área, por exemplo, de previsão de cheia. Então, com uma certa antecedência, a gente consegue dizer, o rio vai chegar em determinada cota, então a população pode se preparar, né? Isso assim tem sido e foi muito bem desenvolvido pela Universidade Regional de Blumenau, lá em Blumenau, né? Onde eu fiz praticamente toda a minha formação acadêmica e para mim foi uma grande escola, assim. E que a gente está tentando trazer isso para cá, tá? Em resumo, assim, estudos que possibilitem a gente enfrentar a problemática da água como um todo, né? Não só as inundações, sim, mas a gente sabe que tem um problema muito forte relacionado à qualidade da água, né? Ao saneamento. Hoje, felizmente, a gente tem muitos alunos de concessionárias de saneamento, tá? Que tem implicações, claro, para os nossos recursos hídricos, né? Problema da seca, né? Também extremos. Muito forte assim dos extremos como um todo, que tendem a se intensificar, né? Por conta das mudanças do clima. E, enfim, é um mestrado que está de portas abertas e com o maior prazer, assim, de portas abertas para a comunidade para atender demandas reais mesmo. Eu falo assim empolgado quando tu traz essa... Tudo serve, né? Toda pós-graduação tem a sua finalidade, mas com esse extra de... vai trazer soluções no final. Eu estou lembrado da minha pós-graduação em Engenharia de Produção e eu tinha que fazer um artigo no final. E eu queria fazer um artigo, mas que fosse útil, que não fosse só para publicação ou para uma gaveta ou só para terminar a pós. E aí eu escrevi sobre logística e enchente, que eu quis entender. Fui falar com o jipeiro, fui entender a transenchente, vamos ver como é que quantos HPs deveria ter na embarcação por causa da correnteza no bairro tal e tal. Enfim, fui entender essa logística porque é um desafio. E aí estou aqui tentando imaginar. Se um acadêmico ali, mestrando, ele... Vamos lá, a dor do cidadão é que ele precisa tomar um medicamento todo dia, mas ele não tem nem via aérea, nem aquática, nem terrestre, com ele ponto. Aí eu provoquei com um grupo de outros alunos, eles disseram, vamos usar um drone para levar o medicamento para aquela família que precisa, já que não tem como chegar. Seria também isso, pensar em alguns produtos, usando a tecnologia, usando as alternativas que a universidade traz para a solução de alguns problemas? Justo. Seria, acho que pegou bem o ponto, Jean. Tá? A gente costuma assim conscientizar os nossos alunos, que é muito difícil assim. Às vezes o problema surge na nossa cabeça assim, que esse problema seja real, concreto. Todo problema de pesquisa tem que partir do pressuposto que assim, você tem que dialogar com as pessoas, com a comunidade, com os gestores, para entender o que de fato dói, né? Qual é a dor que em determinada situação a gente se propõe a atender, solucionar ou mitigar. Então é um pouco nesse contexto, assim. Hoje, falando em drones, mas enfim, que seja, a gente tem um laboratórios, na verdade, muito bem equipados, tá? Para o estudo das águas, tanto do ponto de vista da qualidade como de quantidade. Tem assim um parque de drones excelente para fazer levantamentos topográficos, né? Isso brilha os olhos às vezes dos nossos alunos, assim, principalmente daqueles que gostam de tecnologia, né? Mas tem equipamentos assim de ponta, né? Bom, melhor para medição de vazão, para entender melhor os nossos recursos hídricos. Os drones também são usados para a gente fazer diagnóstico das APPs, né? Perceber como é que estão as nossas matas ciliares, estão preservadas, estão ocupadas. A condição do rio como um todo, né? A gente sabe que muitas vezes são tomadas algumas decisões por desassoreamento, dragagem, e isso tem algumas implicações importantes assim, para a dinâmica do curso d'água. Muitas vezes não são estudadas
E esses são equipamentos que nos permitem monitorar, fazer um levantamento assim rápido, né? Eficiente. E então aí são exemplos que a gente tem vários laboratórios na UDESC, né? Que o aluno pode recorrer e se deliciar. Você aqui trouxe um exemplo que me veio à memória do falecido Nod, ex-prefeito aqui do Sul, ex-deputado, e que tinha esse debate muito forte de desassoreamento, dragagem e tal, que ele parece que foi buscar na academia estudos com maquetes e tal, que dependendo como era feito, tinha um efeito contrário, porque desbarrancava. É isso mesmo? Justo, é isso mesmo. E nós temos aqui perto um exemplo assim desastroso, né? Que do trecho ali da região de Bela Vista, em Gaspar, na divisa entre Blumenau e Gaspar, né? Onde foi feito um alargamento do curso d'água, a dragagem e também a remoção de ilhas fluviais. Isso possibilitou um aumento do fluxo da vazão, que é muito bom, muito legal para Blumenau, mas prejudicou Gaspar e prejudica as cidades mais para frente, né? Porque você joga a água de maneira mais veloz para frente, né? Esse é um tipo de medida assim que dá um programa de 1 hora, tá? Para conversar, porque é complexo. Sim. Em alguns casos pode ser que sirva depende do local, depende de como se faz. E hoje assim é uma medida que está sendo cada vez menos adotada em países desenvolvidos. A tendência é recorrer à renaturalização do curso d'água, a buscar o seu leito original. Eventualmente isso implica em dragagem, mas com moderação, né? E não só. Não pensar nisso como uma solução assim para todos os problemas milagrosa, mas que entre em debate, em jogo também, outras soluções, né? Que é pensar assim, como é que a população está se expondo, né? Como é que a população está consciente, ela sabe o que fazer durante um período de inundação, né? Como é que a gente pode regular e controlar de uma forma mais sustentável o solo, né? O território da cidade. Quer dizer, e eu não estou dizendo assim no sentido de radicalismo, de dizer não pode construir, mas é construir de que forma? Construir o quê? Né? E vejam, exemplos não nos faltam assim. E aqui perto, em Curitiba, por exemplo. Curitiba é uma cidade que, em alguma medida, se deu bem na adoção assim, de soluções, de áreas verdes, de parques alagáveis, né? Que assim, no momento que ele alaga, assim, ele não gera transtornos, além do fato de que você vai ter que limpar depois o parque, mas lá não tem pessoas morando, pessoas expostas, né? Então existe toda uma discussão assim, sobre o uso e ocupação do solo, que depois os chineses souberam muito como eles são bons. Como é que é? As parques esponjas, cidade né? Esponja, Cidade né? esponja. Como os chineses são melhores de marketing que a gente, eles botaram lá cidades esponjas, assim. Curitiba já fazia isso na época do Jaime Lerner, na década de 80, 70, né? Agora, acho que isso aí, dessa consciência da comunidade, quem tem um plano de contingência hoje para um eventual problema? Quem tem que o nível do rio vai chegar a 9 metros, a rua vai alagar, eu preciso tirar os móveis daqui, eu preciso ir para onde eu vou, eu tenho um animal de estimação, o que eu vou fazer, o que eu vou tirar da minha residência. Eu acho que passa pela própria comunidade entender que ela precisa ter um plano de contingência próprio para ela. Né? Eu não estou nem falando das empresas, que isso para mim, né, é fundamental. Deixa eu pegar a tua deixa aqui, vamos conversar sobre a imigração também. Então, olha como nós temos uma população que desconhece essa realidade, né? Não só de fora do Brasil, né? Que tivemos nordestinos que vieram para cá e que... Na última enchente eu fui no Canoas, foi no Canoas, a gente tinha 4 ou 5 haitianos em cima de uma mesa dizendo, logo vai baixar a água. E não sabiam, né? Não tinha essa informação. Gente, vocês têm que sair porque o rio vai... Problema social. Então, realmente, a gente tem esse problema. De que forma que a gente consegue, né, chegar com essas informações que são tão importantes, que são, né, a gente consegue que ela chegue e que a comunidade entenda, porque eu sempre digo isso dentro da comunicação. Eu vou falar que a caneta é preta,
porém talvez ela chegue lá no receptor, que a caneta seja um azul marinho, né? Então, eu acho que sempre o importante é que a comunicação ela seja limpa e sem ruídos, para que a comunidade possa compreender. Né? Quando eu estou fazendo um programa, eu estou escrevendo um jornal, eu penso assim, será que aquela pessoa que está recebendo essa mensagem, às vezes ela não teve oportunidade de estudar, então eu preciso trazer essa informação mais mastigada possível, porque eu posso ter um doutor, posso ter um médico, um cientista, ou qualquer outra pessoa, ou posso ter um gari aqui assistindo. Não desmerecendo isso, pelo amor de Deus, eu acho um trabalho maravilhoso, mas que a gente possa, essa comunicação ela tem que sabe? Flutuar em todas as camadas da sociedade. Exatamente. Ela tem que ser fundamental para que a comunidade entenda, compreenda e aplique. Marcelo, tu já tem mestrado? Porque eu vou te convidar a fazer um mestrado. Existe toda uma área, a parte de desastres, né? Que é voltada à comunicação. Sim. Entender, né? Como a sociedade percebe, como ela recebe, em função disso, como reage. E assim... A gente fala em educação ambiental, né? Por exemplo, trabalho nas escolas é fundamental, mas educação ambiental não se resume a isso. Sim. Educação ambiental, exatamente. educação como um todo é aquilo que chega também na ponta do cidadão, já adulto, às vezes cabeça dura, né? Teimoso, portanto às vezes é mais difícil até, né? Tem toda a sua história, sua trajetória de vida, seus problemas, tem outros riscos também que tem que enfrentar, né? E às vezes o risco de inundação é mais um deles. Então, o problema é complexo, né? É assim, e é nesse sentido que o nosso mestrado ele se propõe a não ser exclusivamente um curso de engenharia, mas sim interdisciplinar. Perfeito. Quer dizer, ele abarca diferentes formações. Os professores da educação básica, por exemplo, a gente tem alunos são professores da educação básica, são muito bem-vindos. Tá? Porque a gente quer que chegue às escolas também esse tipo de informação, né? Mas sem dúvida, sim, Marcelo, é fundamental que a gente invista em uma comunicação, né? Voltada à prevenção. Falou do plano de contingência, né? Há pouco tempo publicamos um artigo assim, avaliando os planos de contingência aqui das defesas civis da região. Vários municípios do Alto Vale, pelo menos não têm publicados disponíveis na internet. Tá? Isso assim, pode ser que eles tenham, mas está engavetado, né? Lá no setor de defesa civil e ponto. Mas nós queríamos fazer um teste mesmo, assim, ver do que está disponível ao público, né? Como é que esses municípios estão se posicionando e se preparando. O plano de contingência é um instrumento fundamental. Tá? E mais, né? Não basta só ter. Tem que saber aplicar também. Tem que saber aplicar e tem que revisar continuamente. Né? Mesmo porque cada evento climático é um evento diferente. Justo. Já nosso tempo terminou, tá tão bom o papo aqui, né? Nós podemos ficar conversando aqui várias e várias horas, né? Só reforçar, ano que vem abre vagas de novo, são 25 vagas. Lembrando, né, o DESC, Universidade Federal de Santa Catarina. Estadual, perdão. Isso. O curso é de graça, né? Então, se torna mestre, a gente precisa... Pode ganhar, inclusive, tem bolsa, tá? Para produzir? Tem muitas bolsas. Essa turma agora vão ser ofertadas 16 bolsas. 16 bolsas. De R$ 2.500. Olha só. Vai ganhar para estudar. Eu comentava esses dias depois, na minha época, quando eu estudei, né? Trabalhava à noite, trabalhava o dia todo, trabalhava à noite também, fazia faculdade. Fora os benefícios, sim. Hoje a gente tem, infelizmente, um restaurante universitário muito bom, com valor subsidiado. O aluno paga R$5 o almoço e janta, e é muito bom. Tem auxílios assim para alunos em condições de vulnerabilidade, né? Oportunidade não falta, tá? É só acessar o desk.com? O desk.edu, né? Perdão, é CEAVI, né? CEAVI, né? Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, ceavi.desk.br. Inclusive está aparecendo aqui embaixo, aí nos nossos caracteres, para você poder acessar e ter mais informações. Perfeito. Professor, prazer ter o senhor aqui, muito obrigado.
e vamos conversar um pouco mais. Vamos trazer o senhor para outros episódios aqui para a gente poder falar, porque o assunto é muito bom, né, Jean? Olha, muito obrigado. Trouxe aqui subsídios para todos nós e mostrando a importância para gestores, para empresários, para os cidadãos ali poderem acessar, discutir, também debater, mas buscando informações para isso, né? Então ficar só num debate emocional, mas também com racionalidade, com pesquisa, com estudo, com a educação, para a gente avançar nesse debate. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fico honrado mesmo pelo convite. Para mim é um prazer. Quando quiserem é só chamar. Muito obrigado. Vamos chamar mesmo. Nosso programa fica por aqui. A gente agradece a sua audiência. Um grande abraço e cuide-se bem.